Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje a gente vai bater o papo sobre como controlar o medo. E em mais de 20 anos aí como terapeuta, eu conheci algumas dezenas de alunos ao longo desses anos me dizendo que certo medo que eles tinham, ou fobia, estavam limitando as suas vidas, impedindo que essas pessoas de atingir o seu pleno potencial, né? Então nós temos 4 sentimentos básicos. O medo é um deles, se soma a tristeza, se soma a raiva, se soma a alegria, e muitas lives eu já trouxe esses temas aqui para vocês, né? O medo talvez seja o que mais preocupe para a gente dentro de sala de aula, porque o medo ele congela, né? O medo paralisa, e o negócio é o que você pode fazer além do medo, e não deixar assim, como muitos alunos chegam, deixar o medo impedir que você realmente atinja o seu potencial. Seja um medo comum, por exemplo, como falar em público. Gente, vocês não têm ideia quantas pessoas na vida têm medo de falar em público. Aliás, uma pesquisa, o medo de falar em público apareceu na frente do medo da morte. Impressionante isso, né? Ou então, medo mais incomum, medo de um determinado animal, medo de um objeto, né? Eu sempre falo aí para os meus alunos que, apesar do medo ser um sentimento básico que temos como seres humanos, e que ele é sim sinal de proteção, né? O medo ele acaba te protegendo. Se você não tivesse medo do fogo, você põe a mão no fogo e se queimava e assim por diante. Porém, quase todos os nossos medos, eles são adquiridos, o que significa que nós não nascemos com eles, e nós temos o poder de nos livrarmos dele. E eu acho que a mente humana é a coisa incrível quando você começa a pensar dessa maneira, que tudo depende da sua mente, tudo depende de você. Então, a melhor maneira de dissociar medos irracionais é identificar a causa raiz deles. Em que momento que eles começaram, né? Então, por exemplo, aí o Digão falou eu acredito que ele falou quando eu falei que é o medo de falar em público, né? Então, o medo de falar em público é sempre um medo do quê? O que está por trás do medo de falar em público? O medo de ser julgado, né? E em seguida do julgamento é medo do quê? De você ser rejeitado. Então, você fazer um discurso, você foi fazer uma palestra, amplia esse medo. Por quê? Porque se você errar ou parecer não inteligente, tudo isso é no seu subconsciente. Você acha que vai ter uma plateia inteira presente ali para testemunhar o seu fracasso e automaticamente para te julgar. Não é assim que acontece? Exatamente isso. Aproveitei para tomar uma água, já vi uma declaração de amor aqui do Emerson para a Dona Maria, né? Falando, mãe, eu te amo, isso é tão bonito. E então, já falei o medo de falar em público, né? Então, assim, tem medo de um determinado alimento, medo de um determinado lugar, ou uma atividade que pode desencadear uma memória que foi muito desagradável ou foi muito prejudicial para você no passado. Então, nesse caso, o seu medo é um tanto irracional. Por quê? Porque você forjou, né? Você forjou uma associação negativa com algo que é muito improvável de acontecer com você novamente. Você percebe isso? Então, assim, a ideia central desses anos todos como terapeuta que eu quero trazer para vocês é de que a mente controla absolutamente tudo. Tudo, seja medo, seja dependência, seja compulsão, ou a incapacidade do seu corpo para executar uma função normal. Então, assim como a sua mente sempre te disse para você ter medo em uma determinada situação,
ela igualmente pode dizer para você não ter medo no mesmo cenário, concorda? Se tudo começa com a mente, se tudo começa com essa máquina maravilhosa, é uma questão de você programar ou reprogramar a maneira como você está se portando em relação àquilo. Então, uma coisa importante para lembrar é que você está no controle da sua mente. Isso é uma das minhas frases básicas dentro de sala de aula. Ou você controla a sua mente, ou você é controlado por ela. Não tem por onde, tá? Então é o seguinte, é você que controla a sua mente, não é o contrário. A forma que você se sente sobre algo, seja um determinado alimento, seja um determinado lugar, uma atividade, como falar em público, aqui que eu estou dando como exemplo, sabe? É totalmente dependente de duas coisas. Duas coisas, né? As imagens que você tem na sua cabeça e as palavras que você diz para você mesmo. É isso. É as imagens que você guarda, sobretudo na sua mente subconsciente, e aquilo que você fala para você mesmo. Então, assim, pensa sobre como você pode se sentir feliz em tocar ou segurar uma joaninha, né? Nossa, a joaninha é sinal de sorte. Então você fica feliz de deixar a joaninha andar na sua mão, de uma borboleta pousar em você, te traz uma extrema felicidade. Agora, se você fosse fazer a mesma coisa com uma barata ou uma mariposa, nossa senhora, para algumas pessoas seria sensação de desmaio, seria aterrorizante, não é verdade? Então assim, agora olha só que interessante, todos os 4 que eu falei são insetos que rastejam ou que voam. Exatamente. É um inseto que rasteja e que voa. Só que os 2 primeiros, eles estão associados na sua mente positivamente, com beleza, enquanto os 2 últimos são percebidos por você e pela sua mente como pragas. É exatamente assim. Em cima da tua criação, em cima do que você viu, ouviu e sentiu quando pequeno. Imagina que você tivesse crescido numa ilha ou num povoado que as baratas fossem sagrado. E quando as baratas tocassem você ou andassem pela sua pele, aquilo seria sinal de sorte. Se desde pequenininho você ouvisse e sentisse isso com a sua mãe, com o seu pai, com todas as pessoas da sua aldeia, você ia adorar brincar com barata. E nesse momento aqui eu tenho certeza que tem alguém que falou, eu vou parar de assistir a live, eu vou desligar essa live. Eu não mereço ficar ouvindo de barata às 7 horas da manhã, porque eu morro de nojo de barata. Não é assim? Só o fato de falar na barata para algumas pessoas já é repugnância. E o mesmo inseto que rasteja igual que uma joaninha é sinal de beleza e coisa bacana. Tudo vem da mente. Se você tem medo de injeção, é porque você vincula a dor à ideia de uma injeção. Agora, olha só, se você está com dor extrema, você vai associar, sabe, o prazer a uma injeção. Por exemplo, uma época da minha vida, eu cheguei de joelhos, isso deve ter, Mariana está com 14, acho que ela tinha 2 aninhos, tem uns 12 anos atrás, me deu uma dor de um cálculo renal que eu cheguei no hospital de joelho, mas gritando desesperadamente. E daí me vieram com uma injeção de morfina. Gente, até hoje eu tenho aquela sensação de prazer no que ele espeta aquilo e começa a injetar, mas a dor passa instantaneamente. Sabe aquele arrepio de alívio? Então, tudo é associação que você faz em relação àquilo. Então, ou seja, você pode mudar as suas associações de prazer e de dor. Você pode começar a aliviar os seus medos. Então, assim, pensa em 2 pessoas que estão sentadas uma do lado da outra num voo, por exemplo, de São Paulo para Bahia.
De São Paulo para Goiás, né? Eu estou ainda em São Paulo, estou em Ribeirão Preto, mas daqui a pouco estou acabando a live aqui, entrando no carro e estou seguindo para Goiás. Estou indo lá para a pousada do Rio Quente. Então, o cara entra num voo de São Paulo para Bahia, vai. São Paulo para Bahia. Bahia, pelo menos eu sei do monte de coisa que tem, Goiás, assim, só se eu falar, né, no arroz de piqui. Mas vamos lá. Então, assim, duas pessoas dentro de um voo São Paulo-Bahia. Uma delas está extremamente feliz, emocionada. Por quê? Porque ela está prestes a começar as suas férias. A sua mente está cheia de pensamentos de luz do sol, praias maravilhosas, vai pegar a sua pulseirinha do Senhor do Bonfim, vai visitar o Pelourinho e etc, né? A outra tá ali do lado, no mesmo avião, tremendo, sabe? Morrendo de medo da decolagem. Certa, mas certa que tem um louco dentro do voo e vai fazer um atentado naquele voo. Ela está morrendo de medo de qualquer turbulência que possa derrubar o avião, está ali petrificada. Ou seja, duas pessoas estão no mesmo plano, exatamente na mesma coisa, sujeito ao mesmo nível de risco, estão dentro do voo, mesmo nível de risco, e tem o mesmo nível de controle sobre a situação, ou seja, nenhum controle. Que controle eu e você temos quando a gente está sentado dentro de um avião? Zero, a não ser que você seja o piloto, óbvio, né? Então, no entanto, a pessoa formou associações positivas com a experiência do voo. Essa pessoa que formou associações mentais positivas, já pensando na Bahia, nas férias, no Pelourinho, nas praias, ela está sofrendo naquele momento muito menos, porque a mente dela está trabalhando com associações positivas. Enquanto a outra, que está com medo do voo ter um atentado, de uma turbulência derrubar, está ali petrificada. Ou seja, o que eu quero falar com isso com vocês? Você pode escolher superar o medo. Né? Escolher, mesmo que você já tenha vivenciado uma experiência extremamente negativa no passado, sabe? E que essa experiência negativa no passado está ocasionando o seu medo hoje em dia, tem certas mudanças físicas que você pode fazer conscientemente no seu corpo, que vão te ajudar a desenvolver reações calmas diante daquele medo. Né? Então você pode, tem muita coisa que você pode assim, você pode contrair os seus ombros, você pode espalhar saliva em torno da sua boca, sabe? A reação natural ao medo. O medo o que faz? Primeiro endurece os ombros e daí faz a sua boca seca. Isso é automático. Você ficar com o ombro duro e a boca secar, o seu subconsciente, o seu cérebro, imediatamente está recebendo a resposta do medo e ele vai te petrificar. E você sabendo disso, sabe? Você já sabe disso. Então você pega, solta os ombros, passa saliva em volta da boca, molha a boca para desassociar aquele gatilho que o seu cérebro tá? E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, começa a falar para você mesmo o oposto de tudo o que o seu medo representa. Como que eu faço isso, Luciano? Fazendo afirmações positivas. Por exemplo, eu dei a parte lá dos insetos, né? Falei agora há pouco dos insetos. Você pode falar, eu amo insetos, eles fazem parte da beleza e da perfeição da natureza de Deus. Pronto. Você entendeu o que é uma associação positiva? Eu amo insetos, eles fazem parte da beleza, da perfeição da natureza de Deus. Eu adoro voar nesse avião porque ele está me levando para casa, sabe? Está levando para casa a família que eu amo. Eu adoro viajar nesse avião porque está me levando para coisas novas, para viagens que eu amo, para negócios novos. E você começa a alimentar a sua mente com coisas positivas. Apesar que no início você não acredita em nada daquilo que você está afirmando, você não acredita naquilo porque você tem medo, né? Mas se você continuar falando com repetição, sabe? Através de repetição,
É incrível como a sua mente irá mudar essa crença e ela vai responder de maneira positiva. Experimenta, não precisa. É aquilo que eu falo sempre, dentro de sala de aula, e falo aqui para vocês nas lives da sua EPP. Você não precisa acreditar em mim, basta você passar pela experiência, né? Então, quais são alguns dos medos que você tem? Pensa sobre isso. Você já tentou inverter o processo de pensamento, sabe? Substituindo o diálogo interno negativo com afirmações positivas? Se não experimentou, chegou a hora de experimentar, ok? Então, assim, e se você começar daqui para frente, a partir de hoje, a experimentar, compartilhe. Se você já fez isso, compartilhe. A live vai estar salva já já. Põe aqui embaixo o que você já fez, que deu certo para você, que você conseguiu superar alguns medos. Conta para mim, conta para essa galera do bem que está sempre aqui assistindo. Beijo no coração, um excelente domingo para vocês. Bora lá!